Salve minha galera maravilhosa, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamilk, começando uma live agora, domingão à noite, espero que todo mundo esteja muito bem aí, vamos trocar uma ideia legal. Estou testando meu equipamento aqui um pouco preocupado porque eu não sei se o formato dele dá certo no meu celular, então a qualquer minuto meu celular pode cair. Se cair, não se desespere, eu vou pegar e vou voltar aqui para continuar conversando. Tá? Mas é bem provável que ele caia. Tô com um pouco de medo aqui. Vocês devem ter visto ali o título da live de hoje, aula de português. Já fazia muito tempo que eu não aparecia numa live aqui para dar uma aula para vocês, e é isso mesmo que eu vou fazer, tá? Então, hoje eu separei um tema bem legal para que a gente possa discutir. Vocês que estão assistindo podem mandar pergunta, podem conversar, podem interagir comigo por aí, vai um barato, eu gosto de conversar com vocês sempre, tá? Vou começar aqui dando boa noite para todo mundo, ó, o Iagnaldo mandou boa noite, a Thaís Teixeira que está sempre comigo, boa noite minha querida, a Ana Matos está estudando para o IF, a Pati Alves Pereira, Monique Ile Oliveira, a Micaele Castro, Sandra Bertolo, todo mundo aí dando boa noite, o Jackson Almeida, a Drica, o Vitória está estudando para PM Pará, a Marisolo, a Sandra é do Espírito Santo, ó, já estou vendo aqui que eu tenho o Brasil inteiro aqui comigo. Primeiro pedido que eu faço para vocês, como sempre, é para que vocês deixem os likes aqui, deem aquela tempestade de likes. E o segundo pedido é que vocês digam para mim de onde vocês estão falando. Eu tô vendo aqui, ó, Argentina, Aracaju. Digam aí de onde vocês estão assistindo a esta aula, para que eu possa ver, ó, Recife, a Verônica. Quem mais? Olha, a Cami da Bahia, o John de João Pessoa, a Monique lá de Teresina, a Júlia, minha querida colega de faculdade, inclusive nós temos aula amanhã, eu tô com preguiça, mas não posso perder, inclusive amanhã tem aula de metodologia de pesquisa, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Goiânia, pessoal maravilhoso. Olá, prof, seus cursos são para concursos? A maior parte deles, sim. Para quem quer passar em concurso público e aprender língua portuguesa, pode utilizar meus cursos. Palmas, Florianópolis, Goiás, São Bernardo do Campo. Cara, é muita gente aqui. Tocantins, Natal, Boa Vista. Ó, daqui uns dias eu vou estar em São Paulo, então galera de São Paulo aí que quiser trocar uma ideia, a gente já pode marcar um encontro aí, pode ser de preferência em alguma livraria, para a gente poder trocar uma ideia ali, tomar um cafezinho, né? Vai ser bem legal, eu organizo aí com a galera, tá? Vai ser na metade deste mês, muito provavelmente. Muito bom, galera. Bem, Arruda Bio de Recife, Porto Velho, Rondônia, o Aguinaldo é da Bahia, lá de Esplanada, Mato Grosso. Muito bem, olha só. Buenas noches, soy de Buenos Aires, Argentina. Estive aí há algum tempinho, né? Tava lá, conversamos. Meu povo, duas coisas aqui. Primeiro, então, hoje, aula de língua portuguesa, tá? Que a galera já tava sentindo falta. E outra coisa, venceu na enquete, quando eu coloquei ali, se eu deveria falar sobre direito, tá? Amor, gostou da luz? Eu também achei que a luz ficou boa, só que reforça um pouco da vermelhidão nos meus olhos, né? Vou ter que voltar a usar colírio e passar uma maquiagem pelo jeito, porque aqui tá difícil, hein? Então, olha só, e venceu na enquete que o pessoal gostaria de que eu desse dicas de direito aqui, então farei isso também. Então, além de língua portuguesa, trarei dicas de direito para os senhores. Então, mais um motivo para vocês acompanharem aí a página do professor Pablo, não é mesmo? Bom, então, vamos... Conta que a doença... é uma doença. Eu tenho um problema de ressecamento nos meus olhos e por conta desse ressecamento é muito comum que os meus olhos fiquem vermelhos, tá?
É uma condição meio estranha, porque todo mundo acha que quando eu chego a algum lugar que eu estava fumando maconha, né? Mas não, tá? O Alan perguntou se o meu curso vale para o Enem também. Sim, inclusive deixa eu fazer um comentário. Se você estuda para o Enem, além de você poder usar o método Jamil, que é a língua portuguesa para o Enem, eu também tenho um de literatura, que é o Literatura Sem Ser um Pé no Saco. Então você tem toda a língua, toda a literatura ali. E se você precisar de uma ajudinha em filosofia, eu tenho um canal no YouTube que é só sobre filosofia, chama-se Filosofia Sem Mistérios, e ele tem um curso completo de história da filosofia, tá? Então você pode estudar por lá também. Fica essa dica aí para a galera que estuda para o Enem. Vamos falar sobre língua portuguesa, então? Escolhi um assunto delicioso, tá? Para que a gente possa discutir hoje. Eu vou falar para vocês a respeito de adjetivos, tá? Adjetivos. Bem, pela definição na gramática normativa, o que é um adjetivo? É uma palavra que serve para você indicar uma qualidade, uma característica, ou que serve também para você indicar a origem de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu disser para você, peguei um lápis aqui, este lápis é pequeno, tá? Ele é brasileiro, que afinal de contas é produzido no Brasil, então ele é brasileiro. Depois eu disse que ele é pequeno e eu digo que ele é bonito. Quando eu falo que ele é bonito, eu tenho um adjetivo que está designando a minha opinião a respeito deste lápis. Ele é o que a gente chama de adjetivo subjetivo e ele indica uma qualidade. Quando eu falo que ele é pequeno, é uma coisa que é perceptível sem uma avaliação necessária, né? Eu não preciso dar uma opinião sobre isso. Eu simplesmente digo que ele é pequeno porque é uma constatação. Então, pequeno é uma característica dele. E quando eu digo que ele é brasileiro, eu estou falando sobre a origem dele. Então você tem 3 categorias fundamentais para um adjetivo, que é de indicar uma característica, ou seja, um adjetivo objetivo, uma qualidade, que daí depende da sua opinião, ele é imbuído de subjetividade, portanto é um adjetivo de natureza subjetiva. E aqui, eu quando falo que é um lápis brasileiro, ele é um adjetivo pátrio ou gentílico, tá? Nesse caso, melhor pátrio, que estou falando da origem dele, tá bom? Bem, essa é uma definição bem simples e não abarca algumas coisas que acontecem na nossa vida prática. Por exemplo, uma vez eu estava dando aula e aí uma pessoa me perguntou se a palavra positivo era um adjetivo. E daí eu falei, sim, a palavra positivo é um adjetivo. Eu posso dizer para você que este método de dar aulas pela internet é um método positivo, né? Ele ajuda muitas pessoas. E olha que coisa engraçada. Quando eu falei isso, a pessoa me disse, não, professor, mas não foi isso que eu quis dizer. E aí, olha que coisa legal. A pessoa falou assim, tá, mas por quê? Por que não foi isso que você quis dizer? A pessoa me disse, porque é o seguinte, Pablo, eu estava falando no seguinte sentido. Alguém pergunta para mim, eu tô bem? E você tá bem? E eu respondo, positivo. Então, cuidado. Você tem que saber se você está utilizando a palavra como um adjetivo ou não. Porque nesse caso, se eu disser, ele fez um comentário positivo, ótimo, aí você tem um adjetivo. Porque nesse caso, estamos falando de algo no sentido de um elogio, né? Uma coisa que é eufórica, vamos dizer assim, eufórica, no sentido de que vai indicar uma qualidade. É diferente de eu responder com positivo, querendo dizer positivamente, tá? Então, ele age positivamente. Quando a pessoa fala ele age positivamente, isso, por mais que pareça um adjetivo, não é. Sério, professor? Sério. Isso é um advérbio. É, na verdade, um adjetivo que foi empregado como um advérbio, um adjetivo adverbializado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas características. É por isso que quando eu começo a aula,
Quando eu começo a explicar para você o que é cada classe gramatical, eu tenho que ter esse cuidado. Porque, veja bem, vamos pegar uma outra circunstância, tá? Se eu disser para você, hoje João está bem, tá? João está bem. Você concorda comigo que ao falar hoje João está bem, a palavra bem tem cara de uma coisa positiva? Você vai dizer, claro, professor, tem cara de coisa positiva. Exatamente, né? Só que a palavra bem não é um adjetivo. A palavra bem é um advérbio, tá? Nessa construção. Tudo, claro, ele pode estar, por exemplo, numa função de predicativo do sujeito, que é a função sintática. Não tem nada a ver com a categoria morfológica. São coisas diferentes, tá? Então, é esse tipo de confusão que eu quero que você elimine, que eu quero que você retire da sua mente quando estiver estudando as classes de palavras. Tá? O nosso colega falou muito bem, ele falou assim, é um advérbio modal. É claro, bem é um advérbio de modo. Né? Quando eu digo Pedro canta bem, João canta bem, Maria canta bem e tudo mais. Pronto. Aqui você entendeu essa distinção que eu fiz, né? Mas outras coisas são importantes. Nós precisamos entender que existem adjetivos simples e adjetivos compostos, tá? Vamos pensar num caso de adjetivo simples. A palavra amarelo, tá? A palavra amarelo. Por exemplo, quando eu aponto o livro aqui atrás para vocês e falo qual é a cor deste livro, você vai falar para mim, é um livro amarelo, amarelo e azul, né? Então, olha que legal. Amarelo é um adjetivo. Ele está indicando a característica de um substantivo. E aqui você tem uma comparação muito deliciosa para fazer. Eu digo livro amarelo, tá bom? Esse aí é um adjetivo. Agora, se eu falar aquele cara é um amarelo. Outra circunstância, nem adjetivo é aí, tá? Adjetivo é quando ele estiver na frase ao lado de um substantivo, qualificando, caracterizando, e se não estiver ao lado de um substantivo, estará pelo menos relacionado a um substantivo. É sempre dessa maneira, tá? E amarelo, como só tem uma raiz, é um adjetivo simples. Agora vamos pegar um adjetivo simples e transformá-lo em composto. Pegando a palavra amarelo, você consegue montar para mim aí, escrever nos comentários, um adjetivo composto utilizando a palavra amarelo? Certo? Que palavra você pode formar usando amarelo, mas que tenha mais de uma raiz? Tá? Que palavra você consegue montar partindo dessa constatação? Eu tenho ali amarelo e agora eu quero acrescentar uma raiz ali. Tá? Monta aí para mim um adjetivo composto com a palavra amarelo. A Aline Rosa mandou muito bem, colocou amarelo claro. Que mais? Muito amarelo? Nesse caso não, minha querida, porque aí você está fazendo uma flexão de grau. Amarelo claro, novamente. Que mais? Essa relação, né, do amarelo ouro, a Laís mandou muito bem. Amarelo gema, né, nós poderíamos ter também amarelo canário. Lindo, galera. Amarelo ouro. Tá? Vocês entenderam a lógica. Graças a Deus, ninguém escreveu amarelado. Tá? Por quê, professor? Porque aqui existe uma diferença. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não vou conseguir aqui. Eu ia pegar um papel para mostrar para vocês. Mas olha só. Quando eu falo amarelo claro, amarelo escuro, amarelo ovo, amarelo gema, amarelo canário, eu estou pegando duas palavras e juntando em uma só. Beleza? Juntando em uma só. Isso forma um adjetivo composto, em oposição ao adjetivo simples. Essa é uma distinção que a gente faz. Outra distinção, e agora eu vou chegar até o amarelado, tá? Não se preocupe. Outra distinção que a gente faz é a distinção entre um adjetivo primitivo e um adjetivo derivado. Olha que legal.
Um adjetivo primitivo é aquele que não passou por um processo de derivação até chegar ao derivado, né? Até ser um adjetivo. Tá? Se o meu curso é do zero, sim, é para quem não sabe nada, para quem está no -1, tá? Pode começar por lá. E aí, cara, quando você pega um adjetivo primitivo, como é o caso de vermelho, roxo, amarelo, azul, preto, tá? Esses são primitivos. Agora, para que você tenha um adjetivo derivado, você precisará buscar um elemento e aplicar nele um processo de derivação. Vamos pegar aqui um dos processos de derivação, certo? Que nós vamos chamar de sufixação. O que é uma sufixação? É basicamente eu pegar um pedaço de palavra que eu tenho aqui e outro pedaço de palavra. E aí, ó, eu engato um pedacinho no outro e, ó, formo uma nova palavra, transformada a partir de uma só anterior. Vamos mostrar isso, tá? Vamos mostrar isso com a mesma palavra amarelo, tá? Então eu tenho amarelo. Agora eu vou pegar o sufixo ado, beleza? Junto, e eu tenho a palavra amarelado. Amarelado é um adjetivo formado pelo processo de sufixação, ou seja, eu acrescento um pedaço de palavra à raiz do amarelo para transformar em uma palavra formada por derivação sufixal. Então, você viu que existem adjetivos simples, compostos, primitivos e derivados. Essas classificações nós fazemos para entender um pouquinho da natureza dos adjetivos, tá? Então, se eu disser a parede está amarelada, assim como a Veronice Góes nos perguntou, isso é um adjetivo derivado? É. Você quer ver um outro exemplo de adjetivo derivado? Cinzento. Cinzento é derivado da palavra cinza. Sabe qual é a coisa mais curiosa que eu acho? As pessoas acharem que cinza é um adjetivo, quando na realidade cinza é um substantivo, né? Porque cinza é o que sobra lá da queima do carvão. Então, o adjetivo é cinzento ou acinzentado, beleza? A mesma coisa acontece com rosa, né? Porque se eu falo, este aqui é um lápis rosa, eu estou utilizando um processo diferente para transformar isso aqui num adjetivo, para transformar a palavra rosa num adjetivo. Estou usando um processo chamado derivação imprópria. Porque rosa, originalmente falando, é um substantivo, tá? Rosa é um substantivo. A cor é rosada ou rósea, beleza? E aqui eu teria os adjetivos para que eu pudesse elucidar a natureza da cor que se parece com a cor da rosa. Muito bem. Aqui eu tenho exemplos simples, né, de como é que você transforma essas palavras. Beleza, além de tudo isso que eu expliquei para vocês, nós precisamos entender que os adjetivos, quando empregados dentro das sentenças, eles podem ter muitas funções. Uma das funções mais cobradas no universo das provas, dos exames, é o fato de você ter o sentido de uma sentença alterado por causa da mudança da posição de um adjetivo. Pensa numa coisa legal, é isso aí. Por exemplo, tá? A Sandra me perguntou se lápis cinza é derivação imprópria. Isso mesmo, querida. Derivação imprópria ou também chamada de enáloge, tá? Bem, vamos lá. Quando nós pensamos numa expressão como grande homem, né? Eu posso dizer, por exemplo, o meu grande amigo, o professor Sidney Martins, é um grande homem, certo? O que eu quis dizer? A palavra grande não está dando ideia de dimensão física. O que aconteceria se eu dissesse João é um homem grande? Perfeito? Quando eu digo homem grande, eu estou falando de tamanho, de talvez volume, dimensão física. Quando eu inverto
essas posições e falo, ele é um grande homem, a semântica do adjetivo se altera. E aqui eu passo a falar de uma dimensão moral, uma dimensão subjetiva. É uma pessoa valorosa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa trabalhadora, etc, etc, etc. Tá? Então aqui é preciso ficar de olho, porque eventualmente a mudança da posição de um adjetivo em relação ao substantivo pode gerar mudança de sentido. Vamos pegar um outro caso. Se eu disser para você que Cascavel é uma cidade bela, a cidade em que eu moro. Cascavel é uma cidade bela, Cascavel é uma bela cidade. Houve alteração de sentidos aí? Não, não houve alteração de sentidos, porque nesse caso nós estamos falando da mesma característica, que nesse caso é a beleza, a noção de beleza da cidade, certo? Agora vamos pegar outro caso. Se eu disser para você, é preciso encontrar pessoas certas, beleza? Vejamos, quando eu falo é preciso encontrar pessoas certas, eu estou falando de pessoas corretas. Nesse caso, certas se refere à noção de correção, tá? De talvez comportamento, de retidão. Agora vamos inverter a posição da palavra. É preciso encontrar certas pessoas. Nesse caso, você sabe de que pessoas eu estou falando? Não, não sabe. Porque nesse caso, olha que coisa legal. Quando eu digo pessoas certas, certa é um adjetivo. Quando eu digo certas pessoas, a palavra certas deixa inclusive de ser um adjetivo em si e passa a ser um pronome adjetivo. Ele vira o que nós chamamos de pronome, presta atenção, pronome indefinido adjetivo, porque é para você não especificar quais são essas pessoas, certo? Lógico que discursivamente nós sabemos que a utilização é muito mais interessante. Quando eu falo, olha, eu não converso com certas pessoas. Você, além de ter ali uma carga pejorativa nessa expressão, você também faz uma menção oblíqua, né, a quem você gostaria de mencionar ali, né? Eu acho muito legal esses dispositivos da língua portuguesa. Então, aqui você viu que a gente pode ter uma mudança de sentido, que é uma mudança de sentido deliciosa a partir da posição das palavras, mas que não é possível você pegar e fazer uma lista, tá? Uma lista de palavras e falar, esses adjetivos vão mudar os substantivos, esses não vão mudar os substantivos. Então não faz o menor sentido, porque depende de uma análise de caso a caso. Quer ver outra coisa legal? Existe uma diferença entre adjetivos explicativos e adjetivos restritivos. Eu acho essa classificação uma coisa linda, cara, no português. Vamos então entender a diferença entre isso. O que é um adjetivo explicativo e o que é um adjetivo restritivo? Bem, um adjetivo explicativo é aquele cuja característica já está inscrita no próprio elemento a que ele se refere. Putz, entendi nada, viajei. Então vamos para o exemplo para você entender. Imagine o seguinte, a palavra fogo é um substantivo, beleza? Beleza. Aí eu coloco ao lado de fogo um adjetivo. Nesse caso eu vou usar a palavra quente, tá? Fogo quente. A minha pergunta para você é, seguindo a lógica do mundo, todo fogo é quente? Você vai dizer, claro, todo fogo é quente. É óbvio, porque fogo, né, combustão, é quente. Isso significa que a palavra quente, em relação à palavra fogo, é um adjetivo de natureza
explicativa, certo? É um adjetivo de natureza explicativa. Ótimo. Agora, vamos pegar outra palavra, tá? Vamos pegar aqui a palavra aluno. Aluno, que é um substantivo. E ao lado da palavra aluno, vamos colocar a palavra dedicado, tá bom? Aluno dedicado. Eu pergunto para você, todo aluno é dedicado? Não. Nem todos os alunos são dedicados. Então, vamos usar um pouquinho aqui da boa e velha matemática para vocês poderem entender por que a gente chama o adjetivo, tá? Nesse caso, em aluno dedicado, por que a gente chama de adjetivo restritivo? Eu vou usar a teoria dos conjuntos, tá? Se até hoje você não aprendeu teoria dos conjuntos, eu recomendo que você assista às aulas do meu amigo professor Johnny Zini. Ele pode te explicar. Vamos lá. Imagine que esse seja o conjunto dos alunos. Todos os alunos. Beleza? Todos os alunos. Agora, eu vou retirar do conjunto dos alunos os alunos dedicados. Beleza? Beleza. O que eu fiz aqui? Eu peguei todo o conjunto e eu restringi alguns elementos desse conjunto. Eu diminuí a extensão semântica desse conjunto. Então é por isso que nós chamamos de adjetivo restritivo. Porque ele pega uma categoria substantiva e diminui a sua extensão. Exatamente. Então, nem todo aluno é estudioso, ou melhor, dedicado. Então, quer dizer que dedicado em relação a aluno é um adjetivo restritivo. Percebeu? E essa análise você faz sempre que você pegar um par substantivo e adjetivo, porque isso não vem pronto, tá? Isso não vem pronto. Vamos pegar a palavra quente, por exemplo, e fazer como o Breno mencionou anteriormente. Em relação a aluno quente. Ué, aí eu tenho um adjetivo de natureza restritiva, tá? Vamos pegar água molhada. Toda água é molhada, nenhuma água é seca. Então, nesse caso, eu tenho um adjetivo de que natureza? Eu tenho um adjetivo de natureza explicativa. Então, é dessa forma que você começa a observar as categorias adjetivas. Até aqui tá na paz, né? Até aqui tá suave, tá tranquilo. Vamos explicar uma outra coisa que eu também acho um barato. Qual é a diferença entre adjetivo e uma locução adjetiva? Beleza? Olha só. Eu tenho uma pergunta legal aqui, só um pouquinho. Ó, a Gisele falou: o fogo que é quente queimou a criança. Nesse caso, o adjetivo, que é de natureza explicativa, vira restritiva porque a oração não foi pontuada. Exatamente, tá? Só que aí você está falando, minha querida, de orações subordinadas adjetivas. E sim, a nomenclatura, tá? Presta atenção, a nomenclatura tem a ver com isso. Agora, cuidado. Em fogo que é quente, o quente em relação a fogo, o adjetivo em relação ao substantivo, ainda é um adjetivo de natureza explicativa. Agora, a oração que é quente, a oração é restritiva. Cuidado para você não confundir a análise sintática com a análise morfológica, tá? Muito bem. O Brandon falou que isso lembra a frase de um amigo, que só o quente, né? Exatamente. Então, eu estava mencionando a vocês essa característica, né? A respeito aí das orações e tudo mais. Mas eu comecei a falar sobre a distinção entre uma locução adjetiva e um adjetivo. Bem, você vai pensar numa regra simples para a língua portuguesa.
Toda vez que você tiver um grupo de palavras, né, duas ou mais palavras que se juntam para que tenham um comportamento semelhante ao de um termo só, você terá uma locução. E aí a locução vai depender da natureza do elemento que ela vai substituir, né? Por exemplo, se ela tem a função de um adjetivo, é uma locução adjetiva. Se ela tem a função de vamos pegar de uma preposição, locução prepositiva. Se tem a função de um advérbio, locução adverbial, tá bom? Agora, vamos então restringir o nosso raciocínio à locução adjetiva. Pense comigo, tá? Na seguinte expressão: Pedro está matriculado na turma da manhã, tá? Pedro está matriculado na turma da manhã. Eu poderia dizer uma frase com o mesmo sentido, substituindo da manhã por matutina. Eu poderia dizer, então, Pedro está matriculado na turma matutina. Porque, semanticamente falando, da manhã e matutina são equivalentes, tá? Só que existe uma diferença de formação. Enquanto matutina é uma palavra só, e aí um adjetivo que está se associando ao substantivo turma, a expressão da manhã é formada por uma preposição de mais um artigo a, que fica aí numa contração, né, da, mais o substantivo manhã. Então eu tenho duas palavras, da e manhã, sendo que dentro dessa expressão, o coração dessa expressão é um substantivo, manhã. Essas duas palavras se juntam num grupinho para ter a mesma função de um adjetivo, que é a função de caracterizar turma. Turma da manhã, turma matutina. Isso significa que esse grupinho que você tem ali, é um grupo muito louco, certo? Porque ele está fazendo o papel que seria de um adjetivo só. Então, se é um grupo muito louco, esses termos locução adjetiva, tá? Você vai pensar aí que é uma locução adjetiva. E a mesma coisa vai valer para de ouro, dourado, de prata, prateado, tá? E, enfim, tantas outras circunstâncias dessa natureza. Por que eu explico isso para o meu aluno? Por que eu explico o que é uma locução, tá? Porque uma locução é fundamental para você entender as relações entre as palavras e depois, na hora de fazer análise sintática, a análise de grupo, né? Como é que os grupos estão se comportando ali? Porque, por exemplo, uma locução adjetiva poderá se comportar, certo? Como um adjunto adnominal. Você entende? Uma locução verbal pode se comportar como tá? Uma entidade verbal, sendo um núcleo de predicado. Tá? Mas aqui eu dei uma viajada. Tá? Viajada não, só fui muito além do que eu queria ir neste momento. Mas é para dizer para você a importância de você entender essas categorias. Tá? Antigamente, quando as pessoas estudavam língua portuguesa, elas ficavam só decorando macetinho. Tá? E é por isso que elas nunca aprenderam isso na vida. Porque memorizava macetinho, dava uma risadinha e na hora do pega para capar, né? Na hora de demonstrar ali um elemento, então aí prateado é adjetivo, honorado. Locução adjetiva é de prata, querido. Tá? Então, o que acontece? As pessoas não tinham esse conhecimento. É por isso que o estudo de língua portuguesa precisa ser levado a sério. Tá? Precisa ser levado a sério. Não é de qualquer forma, beleza? Ó, boa noite, professor Pablo, também me chama Otávio. Olha que legal, o nome do meu filho. Locução adjetiva pode ser um predicativo também? É claro que pode. Ela pode estar no papel de predicativo do sujeito, tá? Por exemplo, olha só, vou pôr numa frase. Esta brisa é da manhã. Esta brisa, sujeito, é verbo ser, conjugado, da manhã, locução adjetiva, na função de predicativo do sujeito. Percebeu?
Cara, eu adoro dar aula de língua portuguesa. Pelo amor de Deus, é uma coisa muito gostosa, meu. Não sei como é que alguém pode não gostar. E quando uma figura de linguagem torna-se uma locução adjetiva? Breno, eu não entendi o que você quis me perguntar aí, cara. Você pode me dar um exemplo? Que daí eu tento, no limite dos meus conhecimentos aqui, eu tento desvendar para você, tá? Continuando. Um adjetivo, tá? Como é um grupo, uma palavra que faz parte... Aí, Honorato, da manhã locução adjetiva, tá? Como um adjetivo é uma palavra que faz parte do que a gente chama de grupo nominal, ele tem, certo? A possibilidade de realizar flexões de natureza nominal. Algumas das principais: flexão de gênero, flexão de número, tá? E você também tem a flexão de grau. Beleza? Para não ocupar muito tempo de vocês, porque eu tenho certeza que tem gente que já está querendo dormir, mas não dá, hein? Agora não é para hora de dormir. Se está. Eu vou explicar para você a flexão de grau do adjetivo, tá? Porque veja bem, ó, galera que tá assistindo aí, ó, vocês viram que tem acabou de entrar ali o Próxima Parada 747, tá? Eu quero que vocês depois cliquem nesse perfil e sigam lá, tá? O perfil da Babi, da minha esposa. Dê essa força aí para ela, por gentileza. Sigam lá. Sigam Próxima Parada 747 e também o perfil @babitrombeta, tá? Deem essa força aí que o professor está pedindo para vocês encarecidamente. Em troca dessa aula, tá valendo, né? Bem, vamos lá. Quando eu falo para você flexão de grau, nós estamos falando da extensão semântica daquele adjetivo e como você pode trabalhar essa extensão semântica. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o grau para um adjetivo pode ser comparativo ou superlativo. O grau comparativo é sempre para realizar uma comparação. O grau superlativo, pense em super, força, tá? É para você exagerar naquela característica. Então, pensando aqui no grau comparativo, nós podemos falar que existe o grau comparativo de superioridade, o grau comparativo de igualdade e o grau comparativo de inferioridade, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra gostoso, beleza? Gostoso. Veja bem, se eu disser para você churrasco é mais gostoso do que macarrão. Eu peguei o adjetivo gostoso, criei uma comparação do grau de gostosura entre dois substantivos. E eu coloco um substantivo num grau de superioridade em relação ao outro. E você usa para isso mais que ou mais do que. Beleza? Por exemplo, português é mais legal que matemática. Beleza? Aqui está um exemplo do Paiva, tá? Da Karina, perdão. Então aqui você tem um comparativo de superioridade. Um de igualdade seria churrasco é tão gostoso quanto macarrão. E o de inferioridade, pela lógica, churrasco é menos gostoso do que macarrão. Só que calma, cara. Na escola, infelizmente, as pessoas, por alguma razão, acham que você só pode realizar grau comparativo pegando dois substantivos e enfiando um adjetivo no meio. Isso gera algumas escabrosidades, tá?
Então vamos pensar no seguinte. Se eu disser para você, Pedro é mais alto do que Manuel, grau comparativo de superioridade. Troque alto por grande. Como é que você diria? Pedro é maior do que Manuel. Porque você ouviu a sua vida toda que expressões como mais grande, mais pequeno, mais bom e mais mal não existem, né? Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já ouviu que essas expressões que eu falei não existem no português? Mais pequeno, mais grande, mais bom, mais mal. Eu tenho certeza de que alguém que já ouviu. E tenho certeza de que alguém que já passou adiante essa informação. Tá? Bem, então vamos explicar. As formas mais pequeno, mais grande, mais bom, mais mal só não são empregadas quando você tiver um adjetivo para comparar com dois substantivos. Mas se você tiver um substantivo para comparar duas características, aí existe. Quer ver? Este lápis é mais pequeno do que grande. Perceba que eu não falei, este lápis é mais pequeno do que esta canetinha. Não, 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 não. Não foram dois substantivos para uma característica. Foi um substantivo para duas características. Este lápis é mais pequeno do que grande. Eu poderia dizer, este lápis é mais grande do que pequeno. Este lápis é mais bom do que ruim. Este lápis é mais ruim do que bom. E essas formas estão todas corretas. Certo? Então é importante entender o que é que nós queremos dizer quando falamos que determinada expressão não se usa em determinado contexto. Tá? Em vez de falar Pedro é mais grande do que Paulo, é maior do que Paulo. Porém, eu posso dizer, assim como o Otávio escreveu, Pedro é mais grande do que pequeno. Porque aí eu tenho dois adjetivos para um substantivo. Ficou claro? Muito bem. Do outro lado, nós temos o grau chamado superlativo. O grau superlativo é aquele em que nós temos uma característica exacerbada, exagerada, portanto, tá? Então eu pego, por exemplo, a palavra grande, tá? Eu posso pegar grande, posso falar muito grande e posso falar grande demais. Tanto muito grande quanto grande demais são formas de eu exagerar na característica do grande. Então, o que nós temos aí é um grau superlativo. Acontece, galera, que no português você pode formar o superlativo de duas maneiras, tá? Brandon, já vou ver tua pergunta ali, irmão. Ou fica aí, velho, que daí no fim da live eu coloco você ao vivo, aí você faz a pergunta ao vivo. Pode ser? Beleza, aí são duas formas de você fazer o superlativo. Você tem o analítico e o sintético, tá? O analítico é aquele que você faz utilizando outras palavras para te ajudar. Por exemplo, ele é muito esperto, ele é muito individualista, ele é muito amarelo, tá? Amarelo demais, esperto demais, individualista demais. Ele é faminto pra caramba, pra caceta. Essas expressões são todas analíticas. Por que analítico? Porque analítico no português é uma coisa maior. Então, se eu utilizei mais palavras, eu tenho um superlativo analítico. Sintético, se você reduzir, né, por uma palavra só. Então, eu pego inteligente e finco ali um sufixo, inteligentíssimo, tá? Pego a palavra amarelo, amarelíssimo, célebre, celebérrimo, entendeu? E isso é o que a gente chama de superlativo de natureza sintética, tá? Superlativo absoluto sintético. Existe uma outra forma
de você fazer o superlativo, que é o chamado superlativo relativo, né? O superlativo relativo é aquele em que você exagera uma característica, mas em relação a um grupo. Por exemplo, eu posso ter duas formas, tá? O de superioridade e de inferioridade. Quer dizer o seguinte, pega a palavra legal e eu digo ali, ó, português é o mais legal dos conteúdos. E aí você entende, tá? Eu posso pegar outro elemento ali e falar, Juarez é o menos capacitado de todos os inscritos. É sempre você usar o mais ou o menos, seguido do adjetivo, de ou dentre, né? Então, você está pegando o adjetivo ali e utilizando o que a gente chama de flexão de grau, tá? Grau superlativo, nesse caso relativo. Aí você tem de superioridade e de inferioridade. Ô Brandon, você quer fazer uma pergunta no ao vivo aí, velho? Me diz aí se você quiser, eu já te chamo aí. Ó, meu amigo Edipo Thiago entrou. O Edipo é o meu tatuador de confiança. Edipão, temos que fazer mais uma tatuagem aí, cara, daqui uns dias, tá? Já vamos marcar mais uma aí pra gente rabiscar. Deixa eu contar uma coisa muito... Tem vergonha? Ah, aí não, cara, não precisa ter vergonha. Deixa eu contar uma... Manda de novo aí então, velho. Cara, deixa eu contar uma pra vocês aqui, que é muito engraçado. Essa semana eu participei de uma competição da OAB Paraná. A OAB Paraná promoveu uma competição chamada MUT, que é uma competição de direito civil, né, direito processual civil. E aí eu estava representando a universidade lá, eu sou acadêmico de direito, como vocês sabem, e aí eu estava lá, representando a galera. E aí, meu, por que eu comecei a falar isso? Eu comecei a contar isso por alguma razão. Velho, eu tô ficando com a minha memória um lixo. A minha memória de curta duração. Se eu começo a contar um negócio e esqueço. Ou não esqueço o negócio, esqueço por que eu tava contando. Cara, que lixo que tá a minha memória. Tô esperando o Brandon mandar a pergunta aí. Pois é, cara. Deixa eu ver outra pergunta que o Otávio mandou. Eu gostaria de saber o porquê de esses superlativos serem classificados como erudito ou irregular. É pelo seguinte, porque o regular é aquele que segue a regra tradicional. A regra tradicional é você pegar a raiz vernácula, ou seja, a raiz que você está usando agora, certo? Por exemplo, magro, porque estava com vergonha. Tem alguma coisa a ver com isso, eu já vou lembrar. Você pega magro e usa magríssimo, tá? Isso aí é o adjetivo vernáculo. Agora, quando você fala macérrimo, você tem um irregular. Por quê? Porque ele foge à regra. E qual é essa fuga à regra? Você vai pegar a raiz, em vez de utilizar a raiz vernácula, você vai usar a raiz erudita, por isso o adjetivo erudito, você vai usar a raiz latina nesse caso, né? Porque, por exemplo, a raiz latina de magro é macer, então daí o adjetivo erudito seria macérrimo, né? Macérrimo, beleza? Cara, por que eu ia contar essa história? Ah, aqui, pera lá. O Breno perguntou, então, estava falando sobre figura de linguagem. Culhões para se referir a coragem, ou alguém se entra no caso de fogo quente. Não. Que nesse caso, quando eu falo assim, ó, aquela pessoa tem culhões, tá? Nesse caso, dizer que alguém tem culhões, eu não tenho uma estrutura adjetival, saca? Apesar de ser algo que elogia a pessoa. Mas essa não é uma estrutura adjetiva, tá? É uma estrutura oracional ali. Não é só um adjetivo, entende? Então não entra nessa classificação que você tinha imaginado de adjetivo de natureza restritiva ou explicativa, tá? Não era por isso. Mas enfim. Cara, eu preciso lembrar, velho, por que eu tava contando essa história pra vocês.
Professor, acha que a inteligência está ligada à capacidade de ajustar sistemas de ensino? Não. Na verdade, na minha opinião, inteligência tem muito mais a ver com a capacidade de mobilizar conhecimentos aprendidos, tá? Agora, a forma como você aprende é diferente de inteligência, tá? Então, na minha opinião, inteligência é mobilização de conhecimento que você aprendeu. Jesus Cristo, cara, por que eu tava contando essa parada? Mas sim, tinha a ver com ter vergonha. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre essa expressão? Tem gente que acha muito agressiva. Sabe qual que é o caso, Breno? É porque é o seguinte, quando você parte para análise semântica, Juliana, tenho, tá? Tenho sim. O meu curso de redação se chama Redação Sem Drama, tá? Ou, se você quiser um curso com redações corrigidas, aí você precisa assinar o Passaporte Jamilk 2.0, que daí nele tem redação corrigida, inclusive. E daí tem língua portuguesa completo, redação completa, tudo completo lá, mais as redações corrigidas, né? Deixa eu ver o que eu estava respondendo. Sobre a expressão do ter culhões. É que num contexto um pouco mais amplo, você falar que ter culhões e associar culhões à coragem faz uma associação que é vista como uma associação patriarcal, né? No sentido de que a coragem seria uma característica masculina demonstrada pela genitália. Então eu acho que é uma expressão assim que hoje é infeliz, entendeu? Hoje, você entra lá no meu site, Juliana, www.pablojamilk.com.br, tá? Entra lá que você vai ver. Inclusive eu não falei, né? Mas o site todinho tá com promoção. Para quem não foi ver ainda, entra lá depois, tá? www.pablojamilk.com.br, está em promoção o site inteiro com promoção. Então assim, é uma expressão que hoje já não encontra mais já não é de bom tom, entendeu? Porque a sociedade é muito diferente hoje. Ela não segue mais, pelo menos não deveria, né? Seguir mais tanto essa estrutura dessa natureza. Então por isso que nós temos essa forma de certa maneira, condenar a expressão aqui e acolá, né? Então, é uma coisa curiosa. Sei que a live é sobre língua portuguesa, mas tem uma curiosidade, você é fã de heavy metal? Cara, eu sou tão fã de heavy metal que eu tenho banda de heavy metal desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Inclusive, acabou de entrar aqui agora um dos membros da banda nova de que eu faço parte, que nós estamos começando a discutir aí as ideias para a gente gravar um disco. Então, se tudo der certo, provavelmente até o fim do ano sai um disco aí cantado pelo professor Pablo, tá? Um disco de heavy metal. Ah lá, o Hector ali, ó. O Hector, que é um músico assim, ó, estratosférico, cara. Fabuloso. Sigam esse cara aí que ele é muito bom, tá? Uma dica para assimilar melhor a semântica de preposições, conjunções e advérbios. Olha, Caprielli, semântica é uma questão complexa, porque depende muito da leitura e da percepção dos sentidos, sabe? Então, quando você fala em memorizar, eu não acho que essa seja a melhor palavra para se empregar nessas circunstâncias, sabe? Eu acho que o melhor sentido é você ir sentindo esses elementos. Então, você começa a ler, você percebe, por exemplo, que algumas preposições estão mais associadas a movimento, outras expressões estão mais associadas a posição, né? Outras expressões estão ainda mais associadas a alteração de posição, né? A modo. Então isso é uma percepção muito fina. Lembra antigamente quando tinha uma tal de sintonia fina na televisão? É o mesmo esquema. É uma sintonia assim, ó, que você vai ajustando pontinho por pontinho até você chegar a essa compreensão. É por isso que quando eu dou aula para os meus alunos, eu explico assim, olha, vocês vão aprender todo o instrumental
teórico de língua portuguesa comigo, sem dúvidas, mas vocês só vão melhorar esses aspectos todos se vocês também fizerem o caminho distinto, que é o caminho de você ler, buscar, ter curiosidade e, é claro, passar a usar a análise que nós aprendemos o tempo todo, né? Porque a gente se comunica em língua portuguesa. Então, por que não utilizar o tempo todo isso? Muito bem. E eu até agora não consigo lembrar o que é que eu ia dizer para vocês a respeito da competição de que eu participei. Mas enfim, era isso, tá? Participei da competição de Direito Civil essa semana, que foi um barato. Era uma competição para nós fazermos uma sustentação oral simulada, né? É muito legal. Muito, muito legal. Opa! Oi, prof, faz um picuinha sobre machismo. Fui vítima essa semana e não gostaria que as mulheres continuassem sofrendo isso em pleno século XXI. É uma ideia muito legal. Eu vou falar com o Oli e com o Tessaro para a gente puxar esse tema. O picuinha retorna nesta semana, tá? Nós ficamos ali 2 semanas sem fazer porque o Oli estava com um problema na garganta que acabou indo para os pulmões e aí ele não pôde fazer. E ficamos sem fazer os literatos também, que o Sidney estava impedido. Mas nesta semana nós retornaremos com tudo, tá? Vamos fazer sim. Beleza? Tá bom. Galera, eu acho que eu já consegui ajudar vocês um pouquinho essa noite aqui, né? Eu gosto muito de conversar com vocês. Vocês me ajudam demais aqui na minha profissão. E eu só vou pedir, então, uma ajudinha. Se vocês não se incomodarem, a primeira ajuda é quem não tiver inscrito no meu canal do YouTube, que, pelo amor de Deus, faça sua inscrição. Mas a ajuda é a seguinte: o Instagram está muito hostil em relação à entrega de publicações. Então, às vezes, você fala assim, nossa, eu nunca mais vi nada do Pablo. Não é, cara, eu publico todos os dias e às vezes mais de 2 vezes por dia. Acontece que cada vez mais eles estão diminuindo o alcance das pessoas, porque a intenção da plataforma é que você fique pagando para as suas publicações chegarem para todo mundo. Beleza, tá? Como é que vocês me ajudam com isso? De várias formas, tá? Então aqui vai um pedido, mas só se vocês não se sentirem ofendidos com isso, tá? O pedido é o seguinte: em primeiro lugar, deixar o like, seguir a minha página, claro, mas o negócio é o seguinte: pegar aqueles posts que estão lá, seja Reels, seja feed, qualquer coisa, pegar algum post que está lá, uns 3, 4, 5 posts, clicar naquele aviãozinho, compartilhar e clicar lá nos 3 pontinhos e salvar, porque hoje a métrica principal que está sendo no Insta é o salvamento. Então, quanto mais você salvar os vídeos que eu publico, não salvar no teu celular, salvar no teu Instagram, melhor perdão, fica o engajamento. Quanto mais você compartilhar, mais fácil vai ser de as pessoas chegarem ao meu conteúdo. Então, se não for incômodo e se não for causar nenhum prejuízo para vocês, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem ali os meus posts para que mais gente tivesse contato com língua portuguesa. Tá bom? Meu povo, muito obrigado aí por essa colaboração toda. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando o meu trabalho. Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá bem? E até a próxima. Um beijão. Força, guerreiros!